tanque cheio? Uma boa pergunta para fazer, né? Acho que todo mundo já encheu o tanque aí, né? Semana passada foi uma briga, né? Foi difícil, passando pela prova, dando glória a Deus, né, pastor? Mas a palavra de Deus diz que existiam dois homens, Pedro e Silas. Eles estavam trancados em uma prisão. E interessante que aquela prisão não era suficiente, as paredes daquela prisão, as grades daquela prisão não eram suficientes para prendê-los ali. Porque fisicamente eles estavam presos, limitados, mas interiormente eles estavam livres. Estavam livres para adorar, estavam livres para dançar, livres para se regozijar no Senhor. Querido, e o louvor de dois homens, acredito que era desafinado, mas o louvor, a adoração de dois homens foi suficiente para que houvesse um terremoto. Houvesse um terremoto, para que Deus enviasse um anjo. E quando o anjo tocou no chão, houve um grande terremoto. As cadeias foram abertas, os grilhões se romperam, as amarras foram soltas. Querido, qual que é a verdade por trás disso? A verdade é que quando eu e você adoramos ao Senhor, o Senhor, Ele se move em nosso favor. Enquanto nós o adoramos, enquanto nós nos prostramos, nós nos rendemos diante da presença dEle, a glória dEle vem. Problemas, circunstâncias, situações que você está vivendo, o Senhor, Ele traz um alinhamento, o Senhor traz a resposta, o Senhor traz a solução. Querido, que nesse momento você abra o teu coração. Nesse momento eu não sei como está o seu tanque espiritual, eu não sei como está a sua fome, a sua sede pela presença de Deus, mas é o momento, é a hora, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu convido você nessa hora com liberdade, levante os seus braços num símbolo de liberdade, de rendição. Eu não trouxe
Senhor, tudo que nós precisamos é da Tua presença. Senhor, nós queremos a Sua presença. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite declarar o nosso anelo, o nosso anseio, a nossa dependência de Ti, Senhor Jesus. O nosso coração se inclina para Ti, o nosso coração se derrama diante de Ti nessa noite. Muito mais do que as nossas palavras, que a nossa canção, o nosso coração, Senhor, está derramado diante de Ti. Senhor, tudo que nós queremos é nos abandonar na Sua presença. Tudo que nós queremos é Te amar. Tudo que nós queremos, Senhor Jesus, é Te tocar. Espírito Santo, sopra o Teu povo. Sopra sobre o Teu povo, Espírito Santo, nessa noite. Espírito Santo, nos leva nessa noite, pega na nossa mão e nos leva, Espírito Santo, de encontro ao Teu coração. Nos leva nessa noite, ó Deus, de encontro com a verdade. Nos leva, ó Deus, nessa noite de encontro, ó Deus, contigo. E que saiamos desse lugar transformados. E que saiamos desse lugar, Deus, avivados por Ti. E que saiamos desse lugar sabendo, Deus, que nos encontramos contigo. Assim como Jacó ali no vale de Jaboque, Senhor, nós queremos, Senhor, nessa noite, nos encontrarmos contigo, nos encontrarmos com a Sua glória, nos encontrarmos, Pai, com a Sua presença. É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que estamos aqui. Senhor, tantos estão, talvez sem fome, sem sede da Tua presença. Mas, Senhor, nós queremos essa noite declarar que essa fortaleza está quebrada em nome de Jesus. E queremos declarar, Deus, que todos nessa casa estão famintos pela Tua presença, Espírito Santo. Nós amamos a Tua presença. Nós queremos, desejamos a Tua presença, ó Pai. Se conosco, Senhor. Queremos nos assentar aos Teus pés, Pai, nessa hora. Queremos aprender contigo nessa hora. Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Senhor, nós tiramos, ó Pai, toda a resistência, tudo que possa impedir, ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração. Senhor, nós queremos nos despojar de tudo, Pai, de todo orgulho, toda altivez, toda soberba, e de tudo que possa, Deus, se levantar contra o conhecimento do Senhor. Pai, nós levamos a nossa mente cativa, obediente, Cristo, para a glória e honra do nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, queridos. Dá um aplauso forte para Jesus. Ele é digno, Ele está aqui. Ele está neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu amado. Obrigado, meu amado. Aleluia. Ele está neste lugar. Graças a Deus. Antes de você se sentar, cumprimenta mais uma vez a pessoa que está do teu lado. Dá um sorriso bem largo para ela. Um sorriso colgate. Pode se assentar, meu querido. Graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Queridos, estou muito feliz de poder, pela graça e misericórdia de Deus, trazer uma palavra no seu coração nessa noite. Estamos com o pastor Kelsey aqui, mas ele, como pai, e o pai tem algumas funções, uma delas é dar destino para o filho, né? O pai envia, o pai dá destino, o pai dá direção. Então, obrigado pela tua vida, Sr. Kelsey, por me dar destino, direção nesse lugar e permitir ministrar para os nossos irmãos nessa noite. Queria que você abrisse a tua palavra, a tua Bíblia. Eu sei que você está com ela em posse aí, no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1. Se você não trouxe a sua Bíblia, cadê a sua Bíblia? E deixa a sua Bíblia aí, não precisa nem guardar ela na bainha, deixa ela fora. A palavra de Deus diz assim: portanto, se puder colocar na NVI aí, Jesus, já está, né? Obrigado. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos ler novamente?
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Valdemar, você é uma bênção, Valdemar. Você é uma bênção. Vou pagar um café para vocês depois. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava numa prisão, ele estava em Roma, preso, e então ele escreve essa carta de próprio punho, ele escreve e envia através de Tíquico, ele envia para a igreja de Éfeso, e possivelmente essa carta passou por muitas outras igrejas. E a missão que o apóstolo Paulo tinha ao escrever essa carta, ele tinha duas missões, dois objetivos, e um dos objetivos era trabalhar com a igreja de Éfeso a base para a unidade. Diga comigo, a base para a unidade. A base para a unidade. Obrigado. E o segundo objetivo dessa carta era trabalhar a manutenção desta unidade. Como se ter unidade e como manter essa unidade. Glória a Deus. E é impressionante que a gente caminha já com Jesus há algum tempo, e como é difícil andar em unidade. Como é difícil. Eu diria assim que é quase que impossível. Às vezes a gente olha e você percebe a igreja, cada vez mais o pastor Kelso já trouxe aqui algumas ministrações, dizendo que hoje nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos desviados no Brasil. Pessoas que passaram de uma igreja para outra e não se encontraram, foram feridos, ou saíram porque não concordaram com a posição do pastor, ou não gostaram daquilo que o pastor pregou, ou não gostaram do louvor, ou não gostaram de outra coisa. Então alguma coisa levou essa pessoa a sair e se distanciar da presença de Deus, da vida em comunidade, da vida como igreja. E esse talvez é o maior desafio da nossa geração. Eu não vou dizer que é o maior, mas talvez um dos grandes desafios da nossa geração é deixarmos para as futuras gerações uma base de unidade. Queridos, porque sem unidade não existe avivamento. Sem unidade não há como gerar avivamento. Não que tenhamos que ser uma igreja Disneylândia. Não temos que ser uma igreja onde a gente vai viver de beijos e abraços, né? Mas nós temos que ter um só alvo, um só objetivo, uma só missão neste lugar, que é caminhar em unidade. Amém. Irmãos, essa noite, para você ter uma noção, eu vinha já preparando essa mensagem, o pastor já tinha me dito para ficar meio já engatilhado, e a mensagem que eu tinha preparado não estava descendo, sabe quando não entra no espírito, e eu estava com bastante receio de trazer uma mensagem que pudesse edificar a igreja, e essa noite o Espírito Santo me acordou pela madrugada, tive um sonho, Deus já me despertou, eu já fui orar, fiquei ali um tempão orando e falando com Deus e meditando, e Deus já foi me mostrando o que era para me trazer. E queridos, eu venho com muito temor diante de Deus, com muito temor diante dos irmãos, trazer algo que eu creio que vai revolucionar as nossas vidas. Amém. Uau! Uau! Chega assim, uau! Uau! Irmãos, o que vai revolucionar as nossas vidas nada mais é do que o amor. Amém. E eu dei essa mensagem no título de A Revolução do Amor. Glória a Deus. Algumas semanas atrás eu ministrei sobre isso, sobre a fé, sobre a profecia e sobre o amor. Falamos sobre a altura, a largura, o comprimento, o tamanho, o que é ser, o que é chegar à estatura do varão perfeito, o que é isso. E nós aprendemos que é o amor. Mas como tornar esse amor operacional no nosso dia? Como tornar esse amor verdade? Como viver isso? Como caminhar em cima disso? E claro que nós não podemos manifestar o amor de Deus só dentro da igreja. Nós temos que manifestar em casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Você tem que manifestar isso no seu trabalho, com o seu patrão. Você tem que manifestar isso por onde você for, né? Na sociedade como um todo. Então nós vemos que esse é o maior desafio da igreja moderna ou pós-moderna, é caminhar em unidade. E recentemente eu vi um irmão amado, ele estava ministrando para 4 mil líderes, a maioria deles eram líderes de crianças no Brasil. Ele dizia que um dos grandes desafios, ou melhor, o legado que a igreja está deixando para as futuras gerações
é um legado onde não existe honra às autoridades, né? Existe uma desconstrução da autoridade de forma geral. Se você for falar de um pastor ou de um político, as pessoas metem pau, falam mal mesmo, entendeu? E as pessoas não têm tido noção, ou temor, ou simplesmente o bom senso de entender que ela está falando de uma autoridade, porque a igreja moderna, nós não estamos conseguindo deixar isso para as futuras gerações. Então eu creio que um desafio muito grande é esse. E Jesus falou, o apóstolo João escreveu em João 13, 34, 35 o seguinte: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E essa vida em comunidade que a gente está falando aqui, que eu quero nessa noite ministrar, essa vida em comunidade, ela é ameaçada a todo momento por tudo quanto é tipo de inimigos. E vários que eu vou citar logo mais. Mas a vida em comunidade, ela é cercada por inimigos interiores e exteriores de todo tipo, para fragilizar a igreja, para impedir que a igreja alcance o seu propósito, o seu objetivo. Pastor, então você vai falar sobre unidade? Eu vou falar sobre unidade. Mas eu estou com tanto problema, eu estou com tantas circunstâncias na minha vida, eu queria ouvir uma palavra que viesse de encontro. Querido, você vai pegar os princípios que eu quero, com a graça de Deus, colocar aqui. E se você aplicar isso no seu dia a dia, na sua casa, no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, você vai ver que você vai talvez diminuir a zero os seus problemas. Amém. Então eu quero dizer para você que o maior desafio da igreja moderna é deixar um legado de unidade para as futuras gerações. Amém? E como é difícil a gente caminhar, como é difícil a gente se entender. Às vezes parece uma torre de Babel, né, pastor? Às vezes parece que o negócio não vai, parece que a gente tem que sair alguém, a gente tem que tirar alguém porque aquele ali está atrapalhando. Parece que a gente precisa sempre estar driblando para a gente tentar forçar, na base do forceps, caminhar em unidade. E o que impede a igreja, irmãos, de caminhar em unidade? O que nos impede de viver de fato uma unidade santa, verdadeira? A palavra de Deus diz, eu quero que você abra comigo um pouquinho para frente, em 1 João 1, 1 João. Interessante que João também, quando escreve essa carta, ele estava ilhado, estava preso na ilha de Patmos, né? E João, ele diz o seguinte, 1 João 1, do 5 ao 7, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Queridos, o que é a falta de luz? Ou melhor, o que é a ausência de luz? A ausência de luz é trevas, não é? O contrário de luz é trevas. Então, não há como nós queremos caminhar em unidade se temos caminhado em trevas. Não, mas essa palavra aqui não é possível. Essa palavra aqui que o João está falando não é para a igreja. Essa palavra aqui é para os ímpios. Essa palavra é para as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não conhecem a Deus. Irmão, essa palavra é para nós. Essa palavra é tão contemporânea, tão atual para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E luz na palavra de Deus, ela é muito mais do que simplesmente uma revelação. Luz na palavra de Deus também fala de amor. Porque se eu ando na luz, eu amo meu irmão se eu ando na luz. Então, se eu ando na luz, eu estou andando em amor. Eu não estou andando simplesmente numa revelação. Eu estou andando em amor. Se eu vivo na luz, se eu amo meu irmão de verdade, eu estou andando em amor. Amém? Então, luz na palavra de Deus também, o significado de luz é amor. Então, é muito importante que nós saibamos como andar na luz,
Tem muita gente que fala, eu falei até disso há pouco, fala mal de um líder, de um discipulador, de um pastor com muita naturalidade. É muito fácil a gente criticar quem está à frente do ministério. É muito fácil a gente criticar, tacar as pedras, né? Mas, irmão, tome cuidado, você pode estar andando em trevas quando você faz isso. Se você tem falado mal de um irmão sem ele estar presente ali, você está andando em trevas. Se você tem medido as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são, você pode estar andando em trevas também. Se você tem honrado, ou melhor, se você não tem honrado, por exemplo, vamos citar aqui bem próximo de nós, cadê os irmãos do grupo de serviço? Cadê os irmãos do serviço? Tem lá o Juliano, o Celilda, mais uma equipe. Se nós não conseguimos honrar o irmão quando ele fala, viu, estaciona o carro aqui, e a gente vai lá e estaciona em outro lugar. Se o irmão vem e ele simplesmente dá uma direção, e nós fazemos o contrário, nós estamos desonrando esse filho, nós estamos andando em trevas. Querido, então é muito fácil a gente andar em trevas. É muito fácil a gente viver em trevas. É muito fácil a gente nos perder em meio àquilo que a gente acha que nós somos o dono da verdade, da razão. E infelizmente, por causa da falta de unidade na igreja, eu digo uma igreja de uma maneira geral, não apenas a igreja Avivamento, a nossa igreja aqui, mas a falta de unidade tem impedido o Espírito Santo de trazer um grande avivamento. A falta de unidade nos impede de viver aquilo que o Espírito Santo tem sonhado para nós esses dias. E estávamos conversando ali na sala de oração, peguei um finalzinho da conversa dos irmãos ali, e eles falando que de fato estamos vivendo dias de muitas trevas, né? Se nós pegarmos todos os acontecimentos, você vê a humanidade de fato perdida, uma escuridão cobrindo os povos, destruição, calamidade. E nós muitas vezes, na verdade, nós somos a luz do mundo, porque Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Mas nós apenas sabemos disso, temos a informação, mas não praticamos isso. Nos falta a prática, nos falta de fato colocar nas pequenas coisas essa prática. E com a graça de Deus eu quero levar você a esse entendimento. Quero que você abra comigo novamente, voltando lá para Efésios 6. O apóstolo Paulo, ele é muito sábio no que ele escreve. E é interessante que no capítulo 5 todo, se você for ler, ele fala sobre a vida em comunidade. Ele fala sobre deveres conjugais. Ele fala sobre deveres de pais e filhos. Ele fala sobre deveres de escravos e senhores, e patrão e empregado. Ele fala sobre tudo isso dentro de um composto, está aqui, no capítulo 5. Então é uma tarefa para você ler em casa. Como é que eu faço para me portar em unidade com os meus filhos? Está aqui, no começo do capítulo 6. Como é que eu faço para me portar em unidade com o meu patrão, com a empresa onde eu trabalho? Está aqui no capítulo 6 também. E no capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu... Deus tem dito que está nos levando para um tempo de conquista, não é verdade? E a primeira coisa, o primeiro alvo, o primeiro objetivo a ser conquistado se chama unidade, porque é de dentro para fora. O mundo só vai ver que somos discípulos do Senhor se amarmos uns aos outros verdadeiramente. Amém? Então isso tem que começar aqui. E isso tem que começar aqui em espírito e em verdade. Amém? Querido, a palavra aqui que o apóstolo Paulo emprega, quando ele diz que a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne ou sangue. Então olha para o teu irmão e diga assim: a tua luta não é comigo. Diga para ele: não é comigo a tua luta. Fala assim: a tua luta é contra principados e potestades. Diga para ele: é contra principados e potestades. Querido, no dia 23 de junho, 27 de março de 2016, o pastor Kelso trouxe uma palavra sobre principados. E então eu peguei a tua mensagem, isso aqui, meu pastor. Tá bom? Então você pode depois buscar lá. E a palavra principado, ela vem do grego, do original arque, que significa de onde vem a palavra arquiteto. Aquele que arquiteta algo, aquele que tem, que cria projetos, modelos mentais. E o principado, ele vem com esse objetivo de criar em nossa mente fortalezas espirituais e que nos impede de caminhar em unidade. E não apenas isso, mas nos impede de alcançar muitas coisas em Deus. Por um exemplo,
Vou falar aqui, vou dar alguns exemplos de algumas fortalezas que Satanás cria na nossa mente. Ei, isso não é só do novo convertido. Na cabeça do pastor, na cabeça do líder, do discipulador, na cabeça de cada pessoa que permitir que ele crie isso. Uma fortaleza, querido, vamos falar aqui, a cura divina, por um exemplo. Não é uma fortaleza que muitas vezes o inimigo vem e coloca aqueles que estão passando uma situação de doença. A pessoa acha que não vai conseguir ser curada. O inimigo consegue criar uma fortaleza que, ou talvez que ela vê doença em tudo. Já viu, conhece a Maria das Dores? E tinha uma senhora lá em Apucarana, né? Eu chamava ela, apelidamos ela de Maria das Dores. Toda vez que a gente encontrava com ela, ela estava com dor em algum lugar. Era a Maria das Dores. Era uma fortaleza que ela tinha na mente dela. Aquela pessoa que você se aproxima dela, ela fala: não, tudo bem, irmão? Não, está muito bem não, hoje eu estou assim. Depois você encontra ela de novo, ela não está bem de novo. Ela tem uma fortaleza instalada na mente dela, construída, arquitetada na mente dela. Uma outra fortaleza, dízimos e ofertas. Quantos têm uma fortaleza na mente que impede você de dizimar e ofertar? Que impede você de caminhar em fidelidade? Você não consegue entender por quê? Por que eu tenho que dar dízimo? Por que eu tenho que ofertar? E isso impede você de alcançar as promessas, as bênçãos de Deus. Estou velho demais. Estou velho demais. Já passou o meu tempo. Chega. Já fiz o que tinha que fazer na obra de Deus. Vou jubilar agora, né? Vou tirar um ano sabático. Irmãos, isso são fortalezas. Ou sou jovem demais para me envolver na igreja, no reino de Deus. Tenho uma vida inteira para curtir, por que eu vou me envolver? É um modelo mental que Satanás cria. Uma outra fortaleza: eu nasci para sofrer mesmo. Chega a pessoa, eu nasci para sofrer. Aí a pessoa está acostumada a levar tanta pancada que ela acredita, Satanás já conseguiu arquitetar na mente dela que ela nasceu para sofrer. E ela já acredita, ela já veste-se dessa roupa. Eu nasci para sofrer. E eu não vou vencer nunca esse problema. Talvez é um problema financeiro, talvez de alguma outra ordem. Eu não vou vencer nunca esse problema, essa situação. Não vou romper nunca. Parece que tudo é comigo. Lembra, pastor, que eu ia conversar com você? Eu achava que quando não ia acontecer mais nada, como diz a minha esposa, veio um piano na minha cabeça. Sabe quando você acha que não vai acontecer mais nada? Não, já aconteceu tudo. De repente veio um piano na cabeça da gente. Querido, e você não é a última bolacha do pacote. O que você vive, o que você passa, por pior que seja as circunstâncias, você pode ter certeza que tem pessoas que passam talvez até pior. Então é muito orgulho a gente achar que só nós sofremos aquele problema, né? Uma outra fortaleza que Satanás cria: eu vou ficar no banco, pastor, e não vou me envolver com mais nada. Vou ficar no banco. Já fiz o que tinha que fazer, vou ficar no banco. Ou eu vou mudar de igreja, mas se eu mudar de igreja, eu vou mudar e vou ficar no banco. Já viu isso? Esses comentários? É uma fortaleza. Eu detesto estudar. Os mais jovens aí. Eu detesto matemática. Eu odeio matemática. Você não vê isso na boca dos muitos filhos, jovens, adolescentes? Uma fortaleza que Satanás instala na mente. Eu digo para a piazada, quando a gente está conversando com eles, principalmente os mais novos, falo: meu, você tinha que amar, dar um beijo no teu professor. Você tinha que, quando a professora, quando avisar a gente, não vai ter a última aula hoje, ao invés de você celebrar que não vai ter a última aula, lembra disso? Você já fez isso, né? Você estava com a fortaleza na mente, sabe? Entendeu? Eu fiz isso também. Professora do meio, tá do meio, glória a Deus, né? Ei, isso é uma fortaleza, querido. Os nossos jovens não estudam, não têm uma direção, não têm um futuro. E Satanás quer criar isso. Eu tenho preguiça de ler a Bíblia, pastor. Preguiça. Nossa, eu começo a ler a Bíblia e começo a embaralhar tudo a visão. Você já viu, né, irmão? Eu embaralho tudo. Começo a ler a Bíblia, começo a me dar sono, eu não consigo entender nada. Uma fortaleza que está instalada ali, já está cauterizada a mente. Talvez você, eu estou brincando, né, um ar de brincadeira, mas é sério. E talvez você se identifica. E vamos aqui até usar também do seu conhecimento. Me ajudem aqui com algumas fortalezas. Pastor Kelson, me ajuda, você que é mais descolado. Me ajuda aqui, vamos lá, vou descer aqui. Vamos lá, vai pensando numa fortaleza que Satanás tem criado nessa geração aí. Fala lá, pastor, uma fortaleza. Lembra de alguma? Preguiça de trabalhar.
Preguiça de trabalhar. Boa. Preguiça de levantar cedo também, né? Esse frio ainda. Alguém mais? Quem mais tem aí pode me falar de uma fortaleza? Fala, Denilson, uma fortaleza aí. Não gosto de segunda-feira. Hã? Não gosto de segunda-feira. Excelente essa aqui. Não gosto de segunda-feira. Excelente, né? Gente, segunda-feira, meu pai falava que era a tal da segunda-feira brava. Entendeu? Ele já chegava cedo jogando a gente na cama e falava assim, vamos, é segunda-feira brava hoje. Né? Já começava com medo, né? Alguém mais pode falar uma fortaleza aí, Camilo? Sabe uma fortaleza? Eu não consigo jejuar. Não, é uma fortaleza também, né? Boa. Uma, pastor Alessandro. Meu marido não tem mais jeito. Boa, essa é muito boa. Isso aí, queridos. E é verdade. Nós aceitamos isso porque o inimigo ele vai sorrateiramente construindo tijolinho por tijolinho. E é tão assim, de uma maneira tão sorrateira, de uma maneira que a gente não consegue perceber. Quando você se dá conta, já virou uma grande fortaleza, já virou um hábito. E para você romper aquilo, para você destruir aquilo, é quase que impossível. Se não for pelo poder de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, irmãos. Se você não entender que talvez existem fortalezas na sua mente que já tomaram conta de você, impedindo você de fluir, de caminhar. E nós estamos falando de unidade. Por que eu estou falando das fortalezas? Falei de várias aqui. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz, que a nossa luta é contra principados e potestades. E uma das fortalezas que existe na igreja é impossível andar em unidade. Não dá para andar em unidade, não tem como, não tem, esquece. É uma fortaleza que se criou. E nós precisamos hoje, queridos, com a graça de Deus, destruir toda a fortaleza que Satanás tem nos prendido e impedido que a gente rompa. É noite de avivamento. É noite que o Espírito Santo vai nos levar a novas conquistas. É noite que fortalezas cairão por terra na sua vida e na minha vida. E a fortaleza que se chama falta de unidade, nessa noite eu quero declarar, já caiu por terra. Amém? Ou nós vamos de fato se colocar um do lado do outro, ou nós vamos de fato se revestir de toda a armadura de Deus e destruir principados e potestades que nos impedem de caminhar em unidade, ou nós vamos ficar rodeando o topo e não chegar a lugar algum e acreditando num avivamento fictício. E entra gente e sai gente, entra gente e sai gente. Irmão, nós não podemos se dar ao luxo, se é que eu posso usar essa expressão, de perder mais nenhuma pessoa nessa igreja. Nós não podemos aceitar que um membro, por menor que seja, saia, a não ser que ele for transferido de trabalho, talvez que ele more muito longe, vai numa igreja mais próxima, tudo bem. Mas se for por picuinha, se for por beicinho, se for porque falaram algo para ele e ele não curtiu, ele não gostou, nós não podemos mais aceitar isso. Amém? E eu creio que eu estou falando nessa noite com uma igreja que é guerreira. Amém. Uma igreja que de fato vai empunhar a espada do Espírito e destruir essas fortalezas. Amém, queridos? Vamos caminhar aqui. E como manter então a unidade? É o que o apóstolo Paulo acabou de nos ensinar aqui. Por quê? Porque se você pegar todo o contexto do que ele veio falando, que ele fala sobre a armadura de Deus, o contexto é unidade. Ele diz o seguinte: ei, vocês querem manter a unidade? Ei, vocês querem viver em unidade? Então, revistam-se de toda a armadura de Deus. A luta de vocês não é contra carne e sangue. A luta de vocês é contra principados e potestades. Ou seja, abram os olhos espirituais de vocês. Ei, é tempo de entrarmos numa nova dimensão espiritual. Mas para isso é necessário que todos tenhamos o mesmo coração, o mesmo sentimento. Senão a gente não vai conseguir romper, meus irmãos. Amém? A igreja que eu quero deixar para os meus filhos é uma igreja que vai trazer a glória de Deus. É uma igreja onde as pessoas serão curadas e libertas de câncer e de doenças terminais. A igreja que eu quero deixar para os meus filhos é uma igreja que caminha em verdadeiro amor. Se isso não fosse uma verdade, meus irmãos, a Bíblia não estaria tão recheada de assuntos ligados à unidade e ao amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Lembra que falamos sobre o amor? Se queremos ter a estatura de Cristo, a estatura do homem perfeito,
Você não precisa saber tudo da Bíblia. Você não precisa ser um grande profeta. Mas se você amar, se você simplesmente amar o seu próximo, amar o seu irmão, a sua irmã, queridos, nós vamos fazer uma revolução nessa cidade, nessa nação. Amém? O mundo está esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. E a manifestação que o mundo espera é: ei, cadê o amor que vocês dizem que vocês têm? Cadê o amor? Cadê o amor? Aonde ele está? Aonde ele foi? Cadê? Porque a igreja, as pessoas lá de fora olham para a igreja e a única coisa que eles pensam é dinheiro, é charlatanismo, não é verdade? Mas isso não é verdade. É o que a gente acha, é o que eles pensam, porque já tem uma fortaleza construída na mente das pessoas lá fora. Mas como vencer o mal? É vencendo através do bem. É isso que a palavra de Deus diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós precisamos amar verdadeiramente. Amém? Então, vamos lá, vamos se revestir da armadura juntos aqui, amém? Você está disposto a fazer isso nessa noite? Glória a Deus. Então, o primeiro passo que o apóstolo Paulo diz, ele diz o seguinte, no versículo 25, perdão, não é no 25 não, no versículo 14, capítulo 6, versículo 14 de Efésios, diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, ou com o cinto da verdade. Querido, a verdade, esse cinturão, quando Paulo fala aqui da armadura de Deus, ele está falando da vestimenta, da roupagem que o soldado romano utilizava naquela época. E ele tinha um cinto que sustentava a sua roupa, mas não era simplesmente um cinto comum como o nosso. Ele era grande, ele sustentava toda uma couraça que protegia as suas partes íntimas. E ele diz o seguinte: cinja os seus lombos com a verdade. E quando ele diz para a gente cingir os lombos com a verdade, isso fala de intimidade e reprodução. Talvez você não tenha caminhado em intimidade com Deus, você não consegue ser íntimo de Deus, você não consegue ser amigo de Deus, porque você não tem cingido os lombos com a verdade. Talvez você não tenha conseguido reproduzir frutos, dar frutos para Deus. Por quê? Porque tem faltado o cinturão da verdade. E quando para a gente entender um pouco melhor, se a gente voltar aqui no capítulo 4 de Efésios mesmo, no versículo 25, olha que a palavra de Deus diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Devemos abandonar o que? A mentira e falar a verdade. Irmão, se tem faltado intimidade com Deus, se você não consegue ser íntimo de Deus, se você não consegue dar frutos para Deus, é porque talvez você está caminhando na mentira. E aquele que caminha na mentira, caminha nas trevas. E se eu caminho nas trevas, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Eu não posso dizer que Jesus é meu Senhor, porque eu estou em trevas. Porque Deus é luz. Amém, queridos? Vamos lá para a próxima vestimenta. Depois que nos vestimos com o cinturão da verdade, ele diz o seguinte: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça tem... Obrigado, Josias. Olha ali agora, só que esse aqui não era o soldado romano, né? Não é, está meio modernão esse soldado aqui, né? É o X-Men, né? Mas tudo bem. A couraça da justiça, ela protege todo o seu peitoral. Aqui é onde você protege o seu coração, irmão. A couraça protege o seu coração. Protege do quê? Protege das mágoas, dos ressentimentos, das desavenças. E aqui o antídoto aqui se chama perdão. Perdoar. Vamos pegar aqui, ó. Voltando ali para Efésios 4, 26, versículo 26, diz assim, ó: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ei, se você está ficando irado com algum irmão, o pastor não me cumprimentou hoje, o pastor
me falou algo que eu não gostei. O pastor me deu um puxão de orelha. Se você está irado, se você está bravo, está magoado, irmão, libera perdão. Nós estamos aqui para te servir, para te amar, para te abençoar. Se alguém, talvez aqui no corpo de Cristo, falou de você, ou você acha que falou de você, e você está magoado, está ressentido, está machucado, querido, é hora, é momento de se revestir da couraça da justiça. E aqui a gente poderia gastar um bom tempo a falar só sobre a justiça de Deus, mas não quero entrar aqui a fundo nesse assunto. Mas a tua justiça, ela não opera a justiça de Deus. A tua justiça não opera a justiça de Deus. Amém? Se queremos caminhar em unidade, precisamos nos revestir. Por quê? Porque virão circunstâncias, situações em que você vai achar que aquela pessoa fez algo, falou algo, pensou algo, sentiu algo de você, e você vai querer se encher de dor, querer se encher de milindre. Daí é momento de você falar: epa, eu estou revestido da verdade, eu estou revestido da couraça da justiça, eu estou cingido com o cinturão da verdade. Ei, essa estratégia você não vai pegar, Satanás. Você não vai ganhar de mim nessa estratégia. Eu estou revestido. Essa pessoa já está perdoada. Já está perdoada. Eu perdoo em nome de Jesus. Amém, queridos? Próxima vestimenta. Vestir a couraça de justiça e tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, diga comigo: Evangelho da paz. Da paz. Não é Evangelho da guerra, é da paz, irmão. Você não pode pegar a Bíblia e fazer como Pedro fez, decepando a orelha de Malco, daquele soldado que foi prender Jesus. Você tem que pegar o Evangelho e usar ele para pacificar a situação, e não para tacar mais lenha na fogueira, porque nós somos pacificadores. Amém, queridos? Então o Evangelho, ele é da paz. Os pés precisam estar protegidos para não sermos feridos durante a caminhada em unidade por pedras, por espinhos. A proteção para não pararmos se chama paz. Evangelho da paz. A Bíblia diz que o vínculo da perfeição é a paz. Vamos pegar ali comigo, voltar lá para Efésios 4, no versículo 3. Efésios 4, 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e não da guerra, irmãos. É por isso que eu falei: se alguém estiver falando de uma outra pessoa, essa pessoa não está presente, o que você tem que fazer? Querido, vamos se revestir aqui da armadura. Não convém a nós. Vamos chamar a pessoa para participar da conversa aqui. Vamos ver qual que é o assunto que está rolando aí. Amém, irmãos? Você viu que o pastor Renato, você viu que o pastor Kelson trocou de carro? Amém, pastor? Você viu que o pastor isso, o pastor... Irmãos, não permita que ninguém fale da sua liderança. Proteja os seus líderes, proteja os seus discipuladores, proteja os menores do corpo, proteja. Se alguém vier falar mal do grupo de serviço, porque é o grupo de serviço, que isso, que aquilo, que irmão, não deixa falar mal. Esses irmãos estão aqui servindo com alegria. Amém? Vamos seguir aqui, já estamos terminando. A próxima vestimenta aqui, da armadura. Além disso, no versículo 6:16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Irmãos, o escudo da fé é o que vai proteger você de toda a seta que Satanás vai enviar. Sabe quando você está às vezes no teu trabalho, está lá lavando roupa, lavando louça, e de repente você começa a pensar no que o outro fez, começa a ficar remoendo aquilo. O inimigo está lançando ali setas na sua mente, no seu coração. Querido, não entra nessa. Se revista do escudo da fé. É a fé que vai anular os ardis de Satanás. É a fé que vai apagar toda a seta inflamada de Satanás.
que vem para nos atingir. Talvez alguém, infelizmente, permitiu que Satanás usasse a boca dele para falar algo de você. E o que você tem que fazer? Levanta o escudo da fé, apaga isso e siga em frente. Não fica remoendo, não deixa o diabo criar uma fortaleza na sua mente. Destrua isso pela fé. Amém? Eu sempre usei a armadura de Deus de várias formas, pastor. Sempre usei para as guerras, para as batalhas. Quando o negócio está pegando, eu já me revisto a armadura e vamos para a guerra. Mas eu nunca tinha entendido que o que Paulo queria dizer é para que caminhássemos em unidade, para que a igreja de Éfeso pudesse andar em unidade, e manter a unidade, ela tinha que estar revestida dessa armadura. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E vamos aqui, por último, usem o capacete, versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, querido, o capacete, ele tinha a função de cobrir a mente, a cabeça toda, os ouvidos, né? Tem lá, olha lá como é que era aqui, a licença da Romana do José. Obrigado. Olha como é que era aqui o cinturão dele. Então ele protegia tudo. E quando a gente fala do capacete de salvação, nós estamos falando aqui de pelo menos de 4 dos 5 sentidos, daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que você enxerga, né? Do seu paladar, ok? Da sua língua, aonde está a sua língua, como é que você tem usado a sua língua, a sua boca? É para bendizer ou para amaldiçoar? É para abençoar, para orar pela pessoa, ou você está usando a sua língua, ou Satanás está usando a sua língua para poder denegrir a imagem de uma outra pessoa, ou para falar, ou só para perder tempo, irmão? Então é necessário nos revestirmos do capacete da salvação, para que a gente possa anular todo pensamento que não venha de Deus, toda conversinha que vem aqui, ó, que o diabo vem soprar. Ei, chuta que é laço, chuta que é laço. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando como alguém que já é expert, já venceu. Eu estou falando alguém que está vencendo isso, alguém que está praticando isso, alguém que quer ver a igreja caminhar em unidade, alguém que deseja, como eu falei, deixar para as futuras gerações de fato um legado de unidade. Amém? E a espada do Espírito. Só que antes de entrar na espada do Espírito, olha que interessante. Peguei isso aqui esses dias de um pastor, achei muito legal o que ele comentou. Ele disse o seguinte: que Satanás tem 3 secretários: me falaram, me contaram e me disseram. Irmãos, vamos nos revestir do capacete da salvação. Me falaram que a irmã fulana de tal, acho que vai sair da igreja. Me falaram, me contaram que o pastor fulano, ele não vai vir mais. Me disseram tal coisa. Irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos usar a nossa língua, a nossa boca para andar na luz. Não é em trevas, o nosso lugar não é nas trevas, é na luz. Amém, queridos? E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma de ataque e também de defesa. Se nós pegarmos aqui Efésios 5:8, diz o seguinte, Efésios 5:8, voltando um pouquinho antes: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz. Amém? Querido, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Quando Satanás quiser vir com conversa tola para o teu lado, quando o diabo quiser destruir a nossa unidade como igreja, quando o diabo quiser destruir a sua unidade dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, pegue a palavra, use a palavra e destrua as fortalezas de Satanás, irmãos. Quando eu estou em guerra, eu abro a Bíblia e eu leio a Bíblia na primeira pessoa. Eu me coloco meu nome ali, porque eu sei que eu só vou conseguir vencer aquela guerra com a palavra. Com a palavra. É por isso que nós sempre batemos aqui, irmãos,
compre uma Bíblia. Irmãos, leia a palavra. Irmãos, venha para a EDL. Só que, queridos, muitas vezes a gente vê que não existe uma resposta. Nós vemos os nossos jovens, né? Nós queremos um avivamento no meio dos jovens. Eu creio que Deus vai trazer um avivamento, mas não tem avivamento sem palavra. Avivamento sem palavra é fogo de palha. Não tem sustentabilidade, não se sustenta. É a palavra que nos mantém de pé. Amém? Então use a palavra, pegue a palavra e use ela para destruir toda a fortaleza, para destruir toda a obra de Satanás. Ei, Satanás, escute aqui. A palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas de descanso. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. A Sua vara e o Seu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Irmãos, pegue a palavra e use a palavra ao seu favor, mas não para destruir a vida do seu irmão. Use ela ao seu favor para abençoar, para destruir toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. E por último, agora é por último mesmo, estou entrando já na... É uma fortaleza isso, hein, pastor Nelson? Toda vez eu falo que vai acabar, é uma fortaleza. Ai, Jesus Cristo. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os irmãos e irmãs. Quando você se colocar diante de Deus, não esqueça nenhum dia de orar por esta igreja. Não se esqueça de colocar os seus irmãos e as suas irmãs diante do Senhor. Queridos, a oração de um justo, ela tem muito por seus efeitos. A sua oração, você é justo, porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Então quando você coloca a vida do seu irmão: Senhor, eu quero colocar a irmã fulana de tal, Senhor, guarda ela, livra ela, cuida dela, proteja a família dela, prospera ela, Senhor. Irmãos, ore pela igreja, ore pelos seus pastores que velam pelas suas almas. Esse é o conselho da palavra de Deus. Ore por eles, para que eles possam fazer a obra de Deus com alegria e não gemendo. É com alegria. Amém, meus queridos? Glória a Deus, você está recebendo isso? A unidade é conquistada e mantida na guerra. Na guerra, meus irmãos. Não é no peixinho, é na guerra. Mas nem por isso a gente tem que concordar sempre um com o outro. Nós temos opiniões diferentes, visão, uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente uma do outro. Cada um foi criado de uma maneira, veio de um lar diferente um do outro. Somos diferentes e existe uma graça, um brilho de Deus, uma unção de Deus na diversidade. O mundo lá fora usa a palavra diversidade para falar de diversidade sexual. Isso é uma fortaleza que Satanás tem colocado na mente dessa geração. Diversidade é isso daqui, ó. Isso é diversidade. Temos pessoas de várias raças, pessoas diferentes. Pessoa vem de Almirante, o outro vem do Colombão, né? O outro vem do outro canto da cidade, do Pinheirinho. O outro vem do Xaxim, o outro vem do Cajuru. Cada um nasceu num lar diferente, cada um tem uma história diferente. Isso é diversidade de verdade. Amém, irmãos? E para finalizar, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 19. 11, 19, pode subir o louvor aqui. 1 Coríntios 11, 19. A palavra de Deus diz assim: pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O próprio apóstolo Paulo está falando: é necessário haver divergência.
Mas se existe uma divergência, não significa que nós estamos desunidos, não significa que nós não nos amamos, não significa que estamos andando em trevas. O que não pode é nós pegarmos e vivermos em trevas e pegarmos, ao invés de pegarmos a armadura de Deus, nós usarmos a nossa boca, os nossos olhos, a nossa audição, usarmos as nossas mãos, ao invés de abençoar, para maldizer o irmão ou a irmã. Queridos, é tempo de unidade. O nome da nossa conquista se chama unidade, e nós vamos conquistar isso com a glória do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso, Valdemar? Amém? Você se lembra da música? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor. Fica de pé e olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu preciso de você, meu irmão, eu preciso de você. Precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Como é que eu começo? Precioso és para mim, querido coração. Vamos lá, igreja, vamos cantar, vamos celebrar. Coração regenerado, eu não ando mais em trevas, eu ando na luz do Senhor. Coração espelhado por Jesus, como fruto desse novo coração, fruto desse novo coração. Olha para a pessoa que está do teu lado, da paz de Cristo para ela. Eu declaro a paz de Cristo, já abençoou meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos lá, igreja! Somos corpo, assim ajustados, totalmente ligados, unidos. Pega na mão do teu irmão e do lado, eu tenho uma corrente. Vamos fazer uma corrente. Família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Ei, eu já ouvi muita gente dizer o seguinte quando eu chegava nessa hora: mentira, sem qualquer falsidade. Ei, é uma fortaleza, e nós vamos destruir essa fortaleza. Nós podemos andar, não precisamos andar em falsidade, mas em verdade. Amém, irmãos? Não existe falsidade, existe amor verdadeiro. Aleluia! Vamos repetir essa parte, vamos lá. Nós vamos destruir as fortalezas. Vamos destruir. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela isso: eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Precioso és para mim. Agora segura mais um pouco. Nós estamos esquentando ainda. Já estou com frio. Vou fazer que nem na época da quadranga. Essa é a quadrangular, essa daí. Querido, você vai agora sair do seu lugar. E você vai, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, é a hora de você se consertar com ele. Amém? E se você, meu amado, não conhece quem está atrás de você, vire-se para trás, saia do seu lugar e atravesse a igreja e vai abraçar o teu irmão. O teu irmão está aqui. Para mim, querido irmão,
Aleluia. Não vamos deixar que mais ninguém saia deste lugar. Não vamos deixar que mais nenhum irmão seja desligado do corpo. Não vamos permitir isso. Ou vamos viver o amor de verdade, ou eu entrego a minha carteira de pastor para o pastor Deus. Irmão, isso é a verdade. Eu quero andar na luz como meu Pai na luz está. Amém? E para isso nós vamos nos revestir de toda a armadura. Repita assim comigo. Vamos ler aqui na primeira pessoa. Deixa eu voltar em Efésios. Diga assim comigo. Finalmente, como guerreiros, vamos lá. Finalmente, eu me fortaleço no Senhor e do seu forte poder. Eu me visto de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a minha luta não é contra o meu irmão, mas contra principados e potestades, contra dominadores nesse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade. Por isso, eu me visto de toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau e permanecer inabalável, 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 depois de ter feito tudo. Segura aí, segura aí. Assim, eu me mantenho firme. Eu mantenho firme a unidade na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, cingindo os meus lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, e eu calço os meus pés com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, eu uso o escudo da fé, com o qual eu apago todas as setas inflamadas do maligno. Eu uso o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e eu oro no Espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica. Tendo isso em minha mente, eu estou atento e persevero na oração por todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja! Ele é digno! Ceia agora. Meu Deus, momento de ceia, querido. É forte, como diz. É forte. Irmãos, eu vou deixar o pastor Kelsey fazer esse momento, como nosso pai. Amém. Poderia fazer esse momento, está na minha mão, mas eu quero que ele faça, porque ele quer que ele nos sirva nessa noite. E nós, como irmãos e irmãs, vamos se sentar à mesa, olhar um no olho do outro, dizer: irmão, não tem nada contra você, eu te amo. Amém? Vamos conservar o amor, conservar a paz. É assim que nós vamos gerar um grande avivamento nessa geração. Fora isso, queridos, nós estamos se alugando, como diz o pastor Kelsey. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra maravilhosa. Aleluia.
aqui sofrendo de rejeição, alguns sofrendo de mágoa, alguns não conseguindo encaixar no corpo. Querido, é hoje o dia. É hoje o dia. Existe um espírito, uma fortaleza, como aprendemos aqui hoje. E essa fortaleza ela não permite que você participe do corpo, que você pertença ao corpo. Entre tantas fortalezas está aquela: ninguém me ama, ninguém me aceita, eu sou um problema mesmo, todo mundo é metido, e assim vai. Mas hoje a palavra veio como espada, arrancando, assim, cortando cadeias, cortando os grilhões da tua vida. Então é agora a oportunidade, ou é agora, ou vai ou racha, meu irmão. Ou é agora ou não é mais. É a hora de cura. É a hora de cura. Talvez agora é a hora de, né? Desculpe as mulheres, mas agora é a hora de ser macho, né? Agora é a hora de enfrentar o gigante. Como diz o Renato, a paz ela é fruto de uma guerra. A paz é resultado de uma guerra. E se você não contestar isso, se você não entrar numa guerra contra isso, você vai viver em tribulação o resto dos teus dias. E agora é hora de trazer paz. O Renato já falou isso, mas agora vamos fazer isso. Vamos fazer de fato aquele conserto, aquela derrubar as cadeias. Existe uma frase de efeito, né? Uma frase bem comercial. E essa frase cabe muito bem agora, que ele diz o seguinte: em tempo de crise, não é tempo de construir muros, mas é tempo de construir pontes. Já ouviram essa frase? Não está em para-choque de caminhão, mas está nos melhores livros de administração. Tempos de crise, não é hora de construir muros. Então o que o diabo faz na fortaleza? Ele põe você em crise. Você está em crise e ele põe uma fortaleza. E você, em vez de construir pontes, você levanta uma muralha gigantesca, onde te isola de toda a oportunidade. Você tem levantado muralhas aí, querido? Tipo, fique para lá, eu fico para cá. Vocês que são do lado dos metidos, fiquem para lá. Eu sou do lado dos pobres e fico para cá. Você já levantou essas fortalezas? É hora de você quebrar isso. Nós vamos participar da ceia. Sim ou não? Sim. Vamos participar? Amém. O Renato leu um texto ali que eu confesso que eu nunca tinha lido. Que Bíblia é essa que você leu? Onde você comprou essa Bíblia aí que eu nunca tinha lido esse texto? Que é a 1 Coríntios. E ele está falando de ceia. Você percebeu que esse texto é de ceia? Ele diz assim: isso porém vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estão informados a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Olha, divisão entre vós quando vos reunis na igreja. Temos divisão aqui, meu irmão? Tem alguém brigado com alguém aqui? Tem ou não? Agora é hora de ser macho. É de ser Paraíba, né? É macho. Vamos derrubar? Lembre-se, a paz, como foi ensinado aqui, ela vem da guerra. A unidade, ela vem da guerra. Então ele está dizendo assim, porque ouvi, fui informado que há entre vós divisões, e em parte eu creio que há, diz ele, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Então, queridos, nós vamos sentar agora na mesa do Senhor, vamos pegar a ceia, mas agora, querido, vamos fazer isso da maneira mais séria que talvez você já fez. Vamos entrar nessa unção, querido. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma unção aqui de cura, uma unção de alianças, uma unção de construção que está vindo sobre nós. Algumas pessoas, querido, como o Renato falou, saem da igreja e às vezes a gente até se posiciona assim, dizendo: que bom que saiu, né? Foi de Deus que saiu. Querido, que loucura é isso? Que coisa infernal é isso? Vamos derrubar isso hoje? Amém? Quantos querem nos ajudar? Quantos querem nos ajudar com isso? Então nós vamos servir a ceia. Enquanto nós cantamos, o ministério vai servir, o grupo de serviço vai servir. Vocês preferem que eles sentem ou que eles fiquem em pé? Sentar? Então sentem enquanto eles vão servir. Não coma ainda, tá? Enquanto eles servem, pode servir. Nós vamos cantar enquanto cantamos. E depois que você servir, não coma ainda, nós vamos voltar a ficar em pé.
Porque nós somos irmãos. Se fosse um grupo de patrão e empregado, de chefe e subordinado, de capitães e soldados, certo? Nós não teríamos tanta bagunça, não teríamos tanto falatório. Mas como somos irmãos, a gente se trata por igual, porque nós somos a família de Deus. E queridos, e o gostoso da família é o seguinte: a gente pode até ter desavenças, a gente pode até não concordar, você pode até pegar minha camisa, você pode até usar meus sapatos, a minha meia, eu vou ficar muito bravo com você. Mas querido, no final das contas, nós vamos dormir no mesmo quarto, somos irmãos, né? A gente vai brigar, a gente vai assistir um filme junto, a gente vai comer na mesma mesa, que apesar de tudo, nós
nós somos irmãos. E querido, isso deve ser preservado. É isso que nos faz fortes. Todos aqui têm o mesmo Pai, e o Pai não faz acepção de pessoas. O Pai não tem o preferidinho. O Pai trata todos como igual maneira. Somos irmãos. E agora a fortaleza que o diabo coloca é: você não é da família. Olha como eles não gostam de você. Olha como eles te excluem. Querido, tem alguém aqui que se sente excluído? Tem alguém aqui que não se sente parte dessa família? Talvez você está falando assim: eu não me sinto. Querido, nós queremos incluir você hoje aqui dentro. Você faz parte, sim. Você faz. Eu gostaria até, eu estou até com medo, mas eu gostaria de citar alguns nomes aqui. Mas eu tenho medo de citar o nome e você se ofender, mas você faz parte. Você é muito amado. Talvez você é meio chato. Está entendendo? Talvez você é o irmão mais chato que nós temos aqui. Mas você é meu irmão. Não é o fato de você ser chatão, não é o fato de você ser tão crítico, mas a família tem de tudo. Não é verdade? A família tem de tudo. Então não é porque você é o crítico, o chatão, não é porque você é o exigente, o xaropão. Você é nosso irmão, querido. Cara, eu amo você, meu irmão. Eu amo você, Ana, eu amo você, Ana, Márcio, eu amo vocês, vocês são da casa. Vocês são da casa. Vocês são tudo da casa. Karina, Gil, vocês são da casa. Quem mais? Hã? José, Michele, vocês são da casa. Nós amamos vocês. Estou falando os nomes, depois vocês ficarem bravos comigo. Eu sou o irmão mais chato de todos aqui. Marcos, Gil, vocês são da casa. Nós amamos demais vocês. Vocês são muito especiais. Você que está chegando agora, vendendo o teu nome. Você chegou ontem, está na integração ainda. Meu Deus, que honra ter você aqui. Nós amamos você. Cleverson, Fernanda, uau, que presentão vocês são para nós. Hã? Cadê o Ricardão aqui? Olha o Ricardão aqui. O Ricardão é uma coisa linda. Família dele, família tremenda. Olha lá o Joãozinho, João e a Bia, hein, João? O que vamos dizer desses irmãos queridos? O Ivan e a Thaís, olha lá. Kelly, eita Kelly, hein? Quem ama a Kelly aqui? Dá glória. Nós amamos demais vocês. Somos uma família como qualquer outra. Temos muitos defeitos, né, Renato? Como qualquer outra família. Ô meu irmão, eu só tive um irmão, mas olha, Deus não podia dar maior tribulação na minha vida do que aquele irmão. Era só uma, Deus me desse 10. Mas cara, como a gente sente falta um do outro. Como, poxa, que ele está mais perto. É meu irmão. Eu puxei a corda, agora você vai nessa. Que tal você voltar para algum deles aqui agora e falar: olha, você pode ser chatão, mas você é meu irmão. Amém? Olha o Eliandra Denise, vem lá de Rio Branco do Sul, hein? Você conhece o Eliandra Denise? Mas assim, Eliandra, ele é baixinho, mas ele já dá para enxergar lá. Valdemar,